Esse vídeo aqui eu tô gravando para quem quer viver de psicologia clínica, aquela pessoa que tem um perfil que quer se dedicar à clínica e quer viver da psicologia clínica, da psicoterapia. Eu gravei esse vídeo porque ainda hoje, 2025, eu recebo uma série de mensagens de pessoas perguntando: eu deveria me dedicar ao Instagram, eu deveria fazer algum posicionamento online, como que eu faço marketing, como que eu me divulgo? Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a diferença entre marketing online e o marketing offline, ou seja, aquele marketing tradicional, né, mais antigo, que algumas pessoas ainda pensam assim, para psicólogos. Vamos ver qual é o melhor para captar pacientes, seja você recém-formado ou alguém que já está atuando aí no mercado, e quais são as principais diferenças entre esses dois tipos, qual a melhor opção para você e ainda uma pequena estratégia para te ajudar a encher a tua agenda. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa falar é em relação ao marketing offline, né? Muita gente fala, é um marketing como se fazia antigamente, é um marketing de entregar o cartãozinho, aquele marketing antigo. Ele não é um marketing antigo, tá? Ele ainda deve ser muito levado em consideração. Então a gente tem aqui essas estratégias que não levavam em conta o uso da internet. Então alguns exemplos. Indicação boca a boca, aliás, muita gente começa assim, né? Conta para a família que começou a atender, para os amigos, e aí vão chegando as primeiras indicações, cartões de visitas, palestras, apresentações, enfim, fazer algumas parcerias, visitar algumas pessoas ali da área da saúde que às vezes trabalham na tua clínica ou na tua cidade. As pessoas ignoram isso, deixam de fazer isso. Se você fizer só isso numa sequência, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo, mas se você fizer só isso numa sequência, com certeza você vai atingir o teu objetivo, que é viver da psicologia clínica. Quais são as vantagens desse tipo de marketing, dessa estratégia? Bom, então a confiança que a gente tem é mais fácil de acontecer quando a gente está na frente de uma outra pessoa. Então a construção da confiança, o contato direto, uma autoridade regional, isso é muito importante para que você tenha uma base, um pilar de sustentação e depois consiga fazer outras coisas. E a desvantagem é que a gente tem um alcance limitado. Nem sempre você vai conseguir, muitas vezes, dar uma palestra numa escola, ou às vezes tem um custo mais alto porque você vai ter que pagar para passar em algum jornal, ou algum outro lugar, que um outdoor, enfim, algum lugar que faz propaganda aí na tua cidade, e fica difícil de mensurar esses resultados. E aqui eu até coloquei um asterisco para não esquecer de dizer para vocês que é muito, mas muito importante a gente mensurar resultados. Da onde os pacientes estão vindo para a gente, da onde eles estão chegando, qual é a fonte de encaminhamento. A gente não tem um hábito de fazer isso, de mapear isso, e isso é fundamental para que depois a gente possa desenvolver, inclusive, estratégias mais avançadas. Falando sobre o marketing online, a gente tem as estratégias que são para divulgar o nosso trabalho, os nossos serviços online. Ou seja, YouTube, blog, Google Meu Negócio, que é aquele local que você consegue cadastrar a tua empresa ali, o teu serviço de atendimento no Google para aparecer nas pesquisas, com isso poder fazer anúncios. Tem uma série de locais que você pode se divulgar. É claro que aqui tem alguns detalhes técnicos de como fazer isso, se vale a pena ou não, por que fazer, se você coloca dinheiro ou não, se tenta uma estratégia mais orgânica. Mas o que eu queria dizer aqui, pessoal, é o seguinte: muita gente acha que só isso é o que tem que ser feito. Muita gente gasta muito tempo, muita energia em cima desse ponto aqui de um marketing online e acaba negligenciando a outra fonte, que é esse marketing offline que eu acabei de falar para vocês. Isso não deveria acontecer, tá? O marketing online ele precisa ter uma estratégia muito bem clara do que você vai fazer, como, o que você pretende atingir, como você vai mensurar isso antes de sair gravando vídeo, se expondo, enfim. Depois faz um teste aí, se você tem algum Instagram, se você tem algum tipo de site, quantos pacientes você já conseguiu vindo dessas fontes e compara com outras. Faz um histórico disso e aí depois você faz uma análise que com certeza você vai tirar informações bem importantes. Bom, e vantagens, então, é que você tem um maior alcance, claro, através da internet. Você tem um baixo custo, ou nem tem custo, muitas vezes. Você consegue segmentar por públicos, né? Dependendo se você for fazer ali uma propaganda paga, uma publicidade, quem você quer exatamente que veja o seu vídeo, a sua foto, enfim, o seu conteúdo. E é um pouco mais fácil de mensurar resultados, porque isso já vem muitas vezes nessas próprias plataformas. Mas, de novo, a gente precisa sentar e tabular, organizar e analisar esses resultados. E as desvantagens é que a gente tem uma concorrência alta, especialmente hoje em dia, onde muita gente acha que
Ir para o Instagram, ir para o YouTube, significa que você vai ter uma clínica saudável, que você vai ter muitos pacientes na sua agenda, e isso não tem uma relação direta, então tem uma alta concorrência. Você precisa ter uma constância para que isso tenha algum tipo de efeito. Isso vai gastar o seu tempo, isso às vezes é cansativo. Nem todas as pessoas gostam de fazer isso, nem todo mundo tem o perfil e quer fazer. E de repente, né, pode acontecer de você falar alguma coisa inapropriada, ter uma situação inadequada, isso pode até ter o efeito contrário para você. Bom, então qual seria o melhor a se usar? Qual das duas estratégias, online ou offline? A ideia é que a gente consiga integrar os dois. É claro que isso vai depender muito da fase que você está também. Às vezes a gente não tem braço para conseguir fazer todas as coisas. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra. Você vai dar uma palestra em algum lugar, numa escola, numa igreja, em algum evento, e aí você consegue ali capturar também algumas pessoas para se transformarem em seguidores online. Muita gente até acaba fazendo isso até intuitivamente. Claro, tem algumas formas mais interessantes para trazerem mais resultados dentro desse exemplo aqui. Mas de maneira geral, você vai ali, vai ter uma fala sua, vai discursar sobre algum tema e coloca ali o teu Instagram, o teu canal, enfim, e acaba atraindo algumas pessoas como seguidores. A pergunta que a gente sempre tem que se fazer é: como é que eu faço essa pessoa querer me procurar, ter confiança em mim a ponto de procurar o meu serviço enquanto terapeuta? E o oposto também, né? Deixei um exemplo inverso. Se um paciente indica você, ou seja, boca a boca, offline, ele pode usar um link seu, né? Ele pode reforçar essa indicação com conteúdos que você já tem dispostos online. Às vezes um site institucional já é o suficiente, às vezes o contato do WhatsApp com alguma breve apresentação também já é o suficiente. É claro que tem que entender o que vai ter nesse conteúdo, o que você vai mandar e como mandar nesse WhatsApp, né? Às vezes, se você tem, por exemplo, secretária aí na clínica, precisa ter um pequeno treinamento em cima disso. Mas o ideal é que em algum momento você integre essas duas estratégias. O objetivo, tanto do marketing offline quanto do online, é que a gente faça a captação de pacientes. Então, a gente vê muito esse tipo de pergunta, né? Como é que eu faço para captar paciente? Aprenda a captar pacientes para sua clínica. Mas a gente precisa entender exatamente o que significa a captação de pacientes. Talvez ela seja algo um pouquinho mais complexo do que a gente acaba ouvindo. Para a gente fazer captação de pacientes, o marketing é só uma das pontas disso, é só um dos pilares, é uma das ações possíveis, seja online ou offline, para que a gente possa trazer os pacientes até nós. Ou seja, o marketing, ele é o canal e a mensagem que vai fazer com que os pacientes cheguem até nós. Mas existem outras possibilidades. Deixei uma delas aqui. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. Eu faço um vídeo falando só sobre isso, que é um assunto um pouco mais extenso. O endomarketing ou marketing interno, para quem já trabalhou em empresa, já ouviu esse termo. Então, como é que a gente faz para aumentar a taxa de satisfação e indicação dos nossos pacientes, daqueles que já têm tratamento com a gente? E aí a gente vai ter que falar de recepção, precificação. O que eu estou falando durante a sessão a respeito disso, não do ponto de vista teórico, tá? Do ponto de vista dessa satisfação. Os feedbacks, tem várias estratégias que a gente vai aplicando e que aumentam muito aqui a nossa taxa de ser indicado por um paciente que já é nosso e que, se você não fizesse nenhum movimento, talvez ele indicasse você para alguém, talvez não, mas com essas ações você aumenta muito a chance dele falar bem do seu trabalho, dizer que está sendo bom, está sendo útil para ele e indicar para uma outra pessoa que ele acha que esteja precisando. E por fim, quis deixar um bônus aqui, que eu acho que é um assunto super relevante para a gente falar, que é o seguinte: o que eu estou buscando, no fim das contas, é que as pessoas confiem em mim a ponto de quererem vir até aqui e pagar, inclusive, pelo meu serviço para que eu seja o psicólogo, o terapeuta delas. E isso é muito mais fácil de acontecer quando a gente está cara a cara com as pessoas. Essa confiança, ela acontece muito melhor quando existe a autenticidade, quando existe a conversa frente a frente. Então, uma grande dica que todo mundo negligencia é: foque no offline. Se você está começando ou se você já atende, mas tem dúvidas do que você está fazendo no online, foque no offline. Foque em fazer rede de parceiros, foque em falar, e aí a gente vai falar em autoridade, que é um outro assunto. Foque em falar, dar palestras. Tem muitos lugares que às vezes aceitam a gente poder ir falar de forma gratuita, voluntária. Isso tudo aumenta
a tua visibilidade, aumenta a tua autoridade. Então, focar no online é algo super, super importante, porque no fim das contas, o que a gente quer é não perder o fluxo de pacientes. Não tem a ver só com como é que eu vou me divulgar. O objetivo por trás disso é, eu quero ter um fluxo de pacientes, vou até completar aqui, constante. Ter um encaminhamento, 2, não é o suficiente para fazer com que você viva da clínica, que é o que eu chamo de psicologia clínica profissional, né? Aquele que é psicólogo clínico, mas se profissionalizou, vive dessa profissão. Então, eu preciso de um encaminhamento constante. E para isso acontecer, eu preciso de diversas fontes me encaminhando pacientes. E uma ótima forma de fazer isso é através do marketing offline, dessas redes de contato, dessas apresentações, enfim, e outras questões que eu comentei aqui. Então, resumindo, marketing por marketing tem que tomar um pouco de cuidado se você não entender captação de pacientes. Se você não conseguir entender tudo que está dentro de captação de pacientes, que inclui o marketing, entre outras coisas, você não vai conseguir usar o marketing que você tanto pesquisa com eficiência. Então, eu vou gravar um próximo vídeo aqui, exatamente falando tudo que existe dentro de captação de pacientes. É só aguardar que eu vou soltar nos próximos dias. Se tiver algum outro tema que você tiver interesse, é só deixar aqui nos comentários, que depois eu dou uma lida. Se for o caso, eu gravo o vídeo. Tem o Instagram também, Psicologia Clínica Profissional. Se quiser seguir, às vezes eu coloco alguns conteúdos por lá. E eu te vejo no próximo vídeo.